Eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre algo que tem me deixado um pouco preocupado, e eu tenho decidido de um tempo para cá, fazendo a minha revisão, que a igreja precisa estar melhor instruída, mais apta para lidar de uma forma sóbria, séria, a oferecer a Deus um culto racional. O culto racional, ele não restringe a presença do Espírito Santo, muito pelo contrário. As pessoas racionais, no contexto bíblico, quando a Bíblia diz que nós devemos oferecer a Deus um culto racional, a proposta é fazer com que aquele que vai oferecer o culto faça de uma forma sóbria, de uma forma clara, de uma forma objetiva. Essa é a grande verdade. Não sem saber o que está fazendo, sem saber o que está falando, ou falando de uma forma automática. Nós somos uma igreja que cremos nos dons, no mover, certo? E no agir do Espírito Santo. Acreditamos em curas, em milagres. O Espírito Santo tem liberdade para agir, porém, nós temos muito desconforto com meninice. Nós temos muito desconforto com um discurso que tem por propósito manipular pessoas, inibir a capacidade das pessoas de exercer seu raciocínio, ainda que seja errado, ainda que seja equivocado. As pessoas não podem ser privadas de pensar, de raciocinar. Fazer isso é causar na pessoa um nível de dependência. Quando você inibe as pessoas, seu filho, de agir, de pensar, de fazer, parece que você está o protegendo, mas uma hora você não vai estar mais presente, e ele precisará tomar suas próprias decisões. Então, pautado nisso, se você observar, eu tenho procurado fazer as coisas de uma forma mais metódica, para impulsionar as pessoas a fazerem da maneira certa. Até a oração aqui, eu fiz lendo, como eu ensinei a vocês, que muitas vezes tem dificuldade de falar. Então escreva durante o dia, e você vai ver que se você escrever sua oração durante o dia, certo? Mesmo que ela seja fragmentada na escrita, assim que você levantou, escreve, teve algum problema, escreve, teve algum pedido de oração, escreve. Quando você for orar a Deus à noite, não feche os olhos não, abre os olhos e fale: Senhor, eu vou orar ao Senhor em nome de Jesus, e está aqui todo o conteúdo que eu quero entregar em tuas mãos. E aí você leia tudo. Então, pautado nisso, eu tenho visto, principalmente de um tempo para cá, a estratégia que o mal está usando para demonizar algumas palavras, fazer com que algumas palavras se tornem desconfortáveis em serem conversadas, debatidas, aceitas. E dentre essas palavras eu separei 8. É lógico que esse culto é muito curto para que eu possa falar sobre todas elas, mas eu queria refletir sobre algumas delas, Eu separei a palavra dinheiro, eu separei a palavra sexo, eu separei a palavra política. Essas 3 palavras, de uma forma bem antiga, não é de hoje que elas têm sido demonizadas. Essa é a grande verdade. O dinheiro se tornou um mal. Tratar desse assunto é desconfortável. Cônjuges brigam quando vão conversar sobre dinheiro. Famílias brigam quando vão repartir seus bens, certo? Pessoas têm dificuldade de conversar sobre esse assunto, porque em algum momento o dinheiro virou algo do demônio.
Nós temos a palavra sexo. Em algum momento, algo que a Bíblia diz que foi Deus que criou, certo? E que tudo que Deus cria é bom, foi demonizado. E aí a perversão acaba entrando num ambiente cujo não tem diálogo, não se tem liberdade para agir ou para conversar. Então a pornografia, a pedofilia, a promiscuidade, certo? Tem entrado nesse ambiente por quê? Porque essa é uma palavra que é do demônio, a palavra sexo. Nós temos a palavra política, certo? Que é uma palavra altamente demonizada, a ponto de pessoas dizerem de pé juntos, sem nenhum argumento bíblico, sem nenhuma tese pautada na Bíblia, de que um cristão, certo? Alguém que se diz religioso tem que se abster da posição de cidadão, porque se ele manifesta sua cidadania, ele, certo, é alguém perverso, ele é alguém corrompido, porque a política, ela foi demonizada. Deixa eu trazer para uma linha mais atual, para nós e talvez para muitos de vocês que vieram de igrejas onde os pequenos grupos foram estabelecidos, em algum momento demonizaram a palavra célula. A célula chegou num ambiente cristão, trazendo consigo um projeto de evangelismo fantástico, um processo de cuidado ao próximo, né, de uma forma mais fragmentada, removendo, né, apenas um para cuidar de todos, de uma forma sensacional. Porém, o que aconteceu com ela? Ela foi demonizada e hoje trocaram por pequeno grupo, grupo de apoio, porque ninguém tolera mais. Se você escutar a palavra célula, você dá até um ruído esquisito. Você vê o garfo do chifrudo. Uma palavra demonizada. A palavra família é uma palavra que está sendo demonizada, certo? Falar de família, principalmente no modelo tradicional judaico-cristão, é quase uma coisa de demônio. A palavra obediência é uma palavra altamente demonizada. Nós olhamos a palavra autoridade, é uma palavra extremamente demonizada nos dias de hoje. Eu tenho uma mensagem para cada uma dessas palavras, mas hoje eu quero me deter na última palavra que eu separei, ou nas duas últimas, e vou abordar à medida que for possível. A palavra religião e igreja. Está assim de gente falando mal da religião, certo? E não é da religião cristã, não, é de todo tipo de religião. Inicialmente havia um combate ao cristianismo. Essa foi uma estratégia, me parece maligna, durante muito tempo. Hoje ele ampliou. Para que acabar apenas com uma religião, se podemos descredenciar todas elas? Passamos até por despercebido, certo? Quando destruímos todas elas. Então não interessa mais se você é cristão, se você é espírita, se você é muçulmano, se você é judeu, não interessa se você pertence a uma religião de matrizes africanas. Não, vamos acabar com a fé das pessoas. Então eu não sei se você concorda com isso, e você tem todo o direito, certo? Eu só queria te dar algumas informações bíblicas sobre isso, para que você chegue à sua própria conclusão. Porque essa é a grande questão, certo? É você avaliar o conteúdo que você recebe. Então preste atenção, quando você vai falar mal da religião, a primeira coisa que você deveria fazer é descobrir o que é. O que é religião? Certo? As pessoas falam muito das coisas, mas quando você pergunta a ela o que é, então se eu perguntasse a você,
certo? Lá descrito num dicionário, qual é o significado da palavra religião, eu fui lá para trazer para vocês. Vai ficar gravado, depois vocês podem ver de novo. Eu fiz uma live hoje à tarde, alguém participou aí da live? Isso aí, bastante gente, certo? Eu já falei um pouco sobre isso. Mas a palavra religião, ela se resume a 3 pilares na sua definição. Primeiro, a palavra religião, ela fala de um poder superior, na crença num poder superior ou na existência de Deus. Um religioso, ele sempre vai acreditar que há um poder superior e que há um Deus acima de tudo, na existência de Deus. Não interessa qual religião seja ele, certo? Ele vai acreditar que o Jeová está para os judeus, assim como o Alá está para os muçulmanos, assim como algumas entidades estão para religiões de matrizes africanas, certo? Assim como Deus está para nós, mas a religião, inevitavelmente, ela faz com que o indivíduo acredite nessa força superior e na existência de Deus. Segunda coisa que um religioso vai precisar ter é a crença de que há um destino para o ser humano. Ok? O ser humano está neste corpo de passagem e ele vai ser destinado. E na maioria das religiões, seja com a possibilidade de um retorno, de uma revisão, certo? O final é salvação ou perdição. A maioria acredita nisso. E a religião também fala da obediência. A obediência aos valores dessa força superior ou desse Deus. Então eu não vejo problema nenhum em acreditar em Deus. Eu não vejo problema nenhum em acreditar que o ser humano terá um destino. E eu não vejo problema nenhum no que diz respeito aos valores de obediência, como ética, moral, decência e bons costumes. Na Bíblia que eu uso, vamos ver até a tradução aqui, porque ela é diferente da minha, certo? Eu uso um Almeida, corrigida fiel, mas coloca para mim, Tiago 1:26. Isso. Se alguém supõe-se ser religioso, deixando de refrear sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Verso 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Feche os seus olhos por um momento. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Bom, preste atenção aqui, porque eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre esta posição. Nós vimos 3 vezes a palavra religião aparecer no texto em que lemos. Algumas pessoas podem trazer uma tradução diferente, mas nós temos que entender uma coisa. A Bíblia está dizendo que aquele que cuida ser religioso precisa ter domínio daquilo que fala, disse Tiago, porque senão a religião dele é vã. O verso 27 diz que a religião pura e imaculada é cuidar dos outros sem perder o cuidado de si mesmo. Então não há nenhum problema com a religião. Nenhum problema com ela. As pessoas começam a trazer informações, eu não sei pautadas em quê, tá certo? Para falar tanto contra a religião do que contra a própria igreja. E o sistema hoje tem a seguinte definição: para eu ser cristão, eu não preciso ir à igreja, eu não preciso fazer parte de uma igreja.
Em tese, ninguém está preocupado se você faz parte da igreja ou não. A verdade é essa. O que as pessoas querem saber é se ao fazer parte dessa igreja, você fará duas coisas que incomodam demais aquele que luta contra a igreja. Segundo, primeiro, você vai se tornar obediente a Deus. Esse é um problema sério para o mal. Todas as vezes que alguém obedece e torna viável aquilo que algumas pessoas acham que não é, ele faz um mal terrível a um grupo que normalmente vende a ideia de que não é possível. Segunda coisa que incomoda muito as pessoas: o financiamento que você exerce para esse sistema continuar de portas abertas, mudando a vida de pessoas. Essa é a grande verdade. As pessoas que dizem que você não deve ser religioso e dizem que você não deve frequentar uma igreja, ela não está preocupada com sua alma. Não. Ela simplesmente, certo? Está preocupada com a possibilidade de você se tornar alguém obediente e que, pior, e de você colocar seu dinheiro, como acabamos de fazer, com dízimos e ofertas. Para quê? Para que essa instituição continue funcionando, propagando. Essa é a grande verdade. Qual é a grande questão? E eu acho que você já deve ter notado isso, mas é importante vermos. Por que é que viemos à igreja de fato? Será que ao recebermos Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida, será que depois de termos um entendimento na fé em Cristo, precisaríamos continuar vindo à igreja? Será que eu saio da minha casa para vir para cá para ser salvo? Será que eu estou fazendo isso aqui porque cumprindo isso que eu estou fazendo, eu sou salvo? Quando alguém diz que pessoas não devem ir à igreja depois de terem recebido a Cristo como Salvador, na verdade elas estão dizendo: para que voltar para a igreja se você já recebeu a sua salvação? Olhe bem, a proposta é: pense apenas em você. Se você acha que eu venho para a igreja para pregar, certo, para compartilhar aqui a palavra de Deus, porque eu acredito que você é salvo por isso, você está enganado. Não tem nada a ver com isso. A minha fé em Cristo Jesus e a minha obediência faz com que eu seja salvo por Ele. Porém, coloca para mim, por favor, Mateus 16, 25. Dá uma olhada nesse texto, talvez ele te explique um pouco. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Preste atenção. Quando eu saio da minha casa para vir à igreja, sabe o que eu trago para cá? As minhas experiências. Sabe o que eu trago para cá? A minha família. Sabe o que eu trago para cá? O meu dinheiro. Sabe o que eu trago para cá? O meu conhecimento bíblico. Porque eu estou na igreja para oferecer às pessoas aquilo que eu recebi. Porque eu não estou preocupado com a minha salvação. Não. A minha salvação está em Cristo Jesus. A minha preocupação atual é que outras pessoas sejam alcançadas por aquilo que eu já fui. Essa é a grande verdade. Então, quando alguém diz: ninguém precisa ir à igreja, observe se as pessoas que estão falando isso, certo, pregam o evangelho e difundem a salvação. Dá uma olhada. Algumas têm um ministério para fazê-lo. Sim, nós temos um missionário. O Robert é um missionário. Você acha que ele frequenta a igreja todos os cultos? Não. Ele está no Afeganistão, sustentado por você. Sim, você manda dinheiro para ele.
Ele frequenta os cultos na igreja? Não, porque não pode. Sabe o que ele faz lá? Ele faz culto nas casas. Sabe o que ele faz lá? Ele difunde o evangelho, ele batiza pessoas. Se as pessoas que falam contra a igreja fizerem isso, eu até entendo. Mas isso não é a verdade. Então hoje, quando você vê alguém falando mal, porque fulano é religioso, sou religioso com muito orgulho, sim. Quer conhecer minha religião? Eu estou pronto para te apresentá-la. Eu não gosto da igreja. O problema e o trauma que você teve com a igreja não é problema meu. Tá certo? Se você se associou a um pastor sem vergonha, que pedia dinheiro 3, 4 vezes durante o culto, que pegava uma medalhazinha e dizia: isso que cante comigo uma canção na hora da oferta, tudo entregarei, tudo entregarei. Ou seja, se você foi traumatizado por esse tipo de liderança, isso não é culpa nossa. Seu argumento é insustentável. A igreja foi criada por Cristo. A igreja é chamada de noiva de Cristo. Qualquer um que fale contra ela, fala contra Cristo. Mas a igreja somos nós. Então tá bom, querido, somos nós reunidos. Se não há possibilidade de se reunir, eu entendo. Mas a igreja é uma agência do reino para apresentar a Cristo. Então eu fico olhando as pessoas, e pior, alguns até crentes falando sobre isso, mas a maioria deles, diga-se de passagem, tudo traumatizado, porque o pastor fez isso, porque a irmã de oração fez isso, porque recebeu uma profetada ao invés de uma profecia, porque o outro fez aquilo, tudo revoltadinho. A culpa é de quem? Eu fico imaginando a confusão que isso não vai dar na fila do inferno. Porque tem gente que diz assim: ô pastor, para eu ser crente igual uns irmãos que tem na igreja, eu prefiro viver a minha vida. Você está certo. Tem uns crentes na igreja ruim. Tem irmão na igreja que, se o diabo vier aqui e me pedir referência para levar, eu não dou. Estou falando certo. O diabo fala assim: eu vou levar fulano. Eu digo: rapaz, não leva não, que isso vai apagar o fogo do inferno. Isso vai arrumar uma confusão desgramada lá. Vai abrir um inferninho na outra esquina. Você entende? Sim ou não? Agora, alguém que vive fora dos valores de Cristo, dentro da igreja, e alguém que vive fora da igreja, sem os valores de Cristo, vai para onde? Para o mesmo lugar. Então eu queria que você entendesse isso, que é uma palavra que está sendo altamente demonizada, certo? O tempo inteiro hoje você vai ouvir gente falando contra a religião e contra a igreja. Eu não posso me deter muito. Segunda palavra que eu quero refletir com vocês, a palavra autoridade. Pensa numa palavra que tem sido demonizada. Não reconhecer, certo, instituições que falam, certo, e que têm autoridade, tem sido algo expandido. Hoje você fala, né, de órgãos. Por exemplo, você fala de professores. Pare e pense. A palavra professor, na minha época, tinha uma autoridade muito grande, sim ou não? Sim. A palavra polícia, na minha época, tinha uma autoridade muito grande, sim ou não? Isso. Hoje tem? Não. Você olha para os dois lados, certo? Porque os dois lados foram destituídos, os dois lados. Você olha para o ambiente do professor, se perverteu? Muitas vezes sim. O ambiente, certo, de autoridade policial se perverteu? Sim. Na sua totalidade? Não. Mas qual era o propósito de tudo isso? Remover a palavra autoridade. Porque se não existe uma autoridade, a autoridade sobre si quem é? Você. É cada um
olhando para si mesmo e achando que é uma autoridade sobre si, ou seja, você faz o que você bem entender. São palavras que hoje não soam muito bem. E eu não estou falando porque eu sou, se você caminha comigo, você sabe que eu não me preocupo muito com essa história. O pastor está dizendo isso porque ele é pastor e ele quer ter autoridade sobre mim. Eu não quero ter autoridade sobre você. Eu quero te dar informações para que você entenda o que é importante. É só isso. Porque quando olhamos para essas coisas, essas palavras foram destruindo, minando. Vamos pegar uma sociedade sem religião. Querido, faça uma pesquisa, digita no Google, pelo amor de Deus, digite no Google o que aconteceu com nações cujas quais a igreja foi erradicada, a religião foi erradicada, e você vai ver o que aconteceu, onde elas estão. Essa é a grande verdade. A minha proposta é fazer o quê? É fazer com que as pessoas entendam, raciocinem. É isso. Eu não quero manipular você. Você não é obrigado a concordar com aquilo que eu estou falando. O que eu quero é criar em você um ambiente de questionamento. Será que faz sentido? Certo? Nós vemos crentes falando contra a igreja, porque o não crente, eu entendo isso. Agora eu estou vendo crente falando contra a igreja, crente falando contra a religião. É difícil. E não é porque eu sou pastor, não. Porque antes de ser pastor, eu sou cristão. Obediência é outra palavra. A palavra obediência virou um demônio. Falar para um filho hoje obedecer um pai é um troço terrível. Terrível. E antigamente, presta atenção, era tudo justinho. As autoridades favoreciam os pais, sim ou não? Sim. Eu sempre pergunto aqui, quem aqui apanhou? Levanta a mão. É isso aí. Apanhou, estou falando violência não, estou falando disciplina. A Bíblia diz que toda criança tem que apanhar porque nasce doida, aí apanha, fica boa. Está lá em Provérbio, a vara da disciplina tira a loucura do coração da criança. É verdade. Todo mundo aqui apanhou, sim ou não? Ou a grande maioria? Você ama seus pais? Sim. Eu estou para te dizer que quem apanhou do pai ama mais o pai do que quem não apanhou. O que era isso? Obediência. Obediência aos mais velhos. Eu lembro, o vizinho estava vendo você fazer algo de errado, ele falava: foi lá com seu pai, hein? Você ficava assim: não fala não vou fazer mais não. Sim ou não? Pega uma criança de hoje e diz para ela: vou falar com seu pai. Sabe o que ela fala? Se você encontrar ele, fala com ele que eu estou tentando falar com ele já faz uns dias. Então são palavras que elas se perderam e a sociedade está virando essa bagunça. Porque hoje você falar em obedecer, que obedecer, rapaz? Que obediência, que autoridade? Hoje não tem autoridade. Que igreja, que religião, que família. Quando você vai falar de família, você fala de casamento, pensa na tribulação que você tem para falar. Hoje tem, sei lá, não sei nem quantas definições para definir uma pessoa. É ou não é? Tem hétero, tem homo, tem e pan. E vai, cada um. A mulher queria casar com a árvore nos Estados Unidos. Você pensa um troço desse? Porque a palavra família, nos moldes judaico-cristão, virou um demônio. Porque nós temos discurso de ódio. Isso. Odeio. Assisti os Smurfs. Infeliz. É verdade. Filho. Demonizaram. Hoje criança, cara, ninguém quer ter filho não. Filho é um troço caro demais, menino. Esse negócio de ter filhos, até porque você nem sabe o que vai ter. Parece crocodilo. Que nasce primeiro de acordo com a temperatura. Eu não gosto nem de falar disso, que eu fico doido. Mas é verdade. Certo? Família, respeito aos pais.
Isso era uma coisa que nos trouxe até aqui, gente. Se nós perdemos isso, nós estamos fritos. Essa é a verdade. Uma sociedade sem religião, sem igreja, sem autoridade, sem obediência, sem família, onde é que nós vamos? Pare e pense. Você já parou para pensar nisso? Uma sociedade que não pensa em política, eu sou contrário. Ok? Primeiro, a botar um político para vir fazer política no altar da igreja. O máximo que a gente pode fazer é orar para Deus abençoar. Sou contra. Certo? Vocês nunca me viram fazendo isso aqui. Eu fiz uma vez isso aqui quando o governador esteve aqui em hoje, estávamos recebendo o governador do nosso estado, certo? E dei uma palavra a ele como cristão. Mas eu aqui não fico dizendo em quem você tem que votar. Para mim, se você votou no Lula, se você votou no Bolsonaro, se você votou no Enéas, se você votou no... Eu não quero saber. Certo? A gente transmite uma mensagem e a igreja resolve o que vai fazer. Eu não estou aqui para fazer massa de manobra. Agora, presta atenção. A Bíblia está cheia de crente político. E quem é que colocou? Deus. Deus queria levar seu povo para um ambiente seguro. Deus sabia que uma grande crise iria se instalar no mundo antigo, na época dos egípcios. Então o que Deus fez? Colocou José como governador do Egito. Ele governou para quem? Ele governou para egípcios. Ele governou para sua família. E todas as nações que estavam em voltas do Egito, ao redor do Egito, foram beneficiadas pelo governo de José, porque um político, um governante sério, ele governa para o povo. Não interessa se esse povo é branco, se ele é preto, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é homo, se ele é hétero, não interessa. Nós não temos como cidadãos, nós não temos como nos desvencilhar dessa questão política. Ela faz parte do nosso dia a dia. Aí você encontra alguém maluco que acha que Deus vai sair do céu para votar. A obrigação é nossa de escolher. Está ruim de escolher, eu sei que está ruim, por isso que eu não falo. Mas não vem falar comigo que um cristão não pode ter uma posição política, porque aí, querido, você, por favor, a sua mentalidade, aliás, se você pensa desse jeito, eu sugeriria a você que vá para uma igreja onde o líder religioso pensa assim, porque isso para mim é tão insano. Esse dia alguém falou: o senhor não pode falar porque o senhor é pastor. Eu falei: querido, eu não sou pastor, tira isso da sua cabeça. Eu estou pastor quando estou exercendo a minha função pastoral. Para minha mulher, eu não sou pastor, eu sou marido. Pergunta a ela se ela fala lá em casa: pastor Cláudio, quer almoçar? Você acha que os meus filhos, o Felipe, que é meu filho, fala para o pastor Cláudio? Você acha que meu neto me chama de pastor? Porque para meu neto eu não sou pastor, eu sou avô. Para minha mulher eu não sou pastor, eu sou marido. Para o meu filho eu não sou pastor, eu sou pai. Para minha mãe eu não sou pastor, eu sou filho. Certo? Para os meus amigos eu sou o Cláudio. Entendeu? E para a política eu sou um cidadão. E você também, goste ou não. Você pode até abrir mão do seu direito, certo? Mas você é um cidadão. Então, por favor, para com essa palhaçada de que religião e política não se misturam. Não mistura, mas você é cristão. É obrigação sua orar pelos políticos tudo. Você já me viu fazendo brincadeira, mas quando eu dobro o meu joelho, eu não votei no Lula. É lógico que eu não votei, certo? Mas eu oro por ele, para que ele tenha um bom governo. Você acha que eu gosto do Alexandre de Moraes? Eu não gosto, pelas coisas que faz com gente que está conosco aqui, ó. Eu já falei isso aqui. Nós temos um dos nossos que pegou 16 anos de prisão por causa dele, injustamente, sem provas nenhuma. Mas você acha que eu vou amaldiçoar ele? Eu não vou, porque da minha boca não sai maldição. Eu vou orar.
Você está entendendo? É responsabilidade nossa. Mas essa foi uma palavra demonizada. Seja franco aqui agora, você tem livre. Você sabe que aqui você tem. Quem aqui acha que política, que o crente deve ser totalmente alheio à política, não deve falar de política, não deve fazer nada? Por gentileza, levante a mão. Pode levantar. Deixei você sem graça. Então tá bom. Não, é porque se você analisar direitinho, as pessoas precisam aprender a se posicionar. Pastor, eu penso desse jeito, eu acho que não dá mesmo não, porque Jesus está no controle de tudo. Entendeu? Não está na Bíblia, mas eu creio que você pensa assim. Ué, então é a palavra demonizada. Falar política, dá até um urticária em nós. Vamos aqui, rapidinho, porque nessa culto eu não posso falar muito. Sexo, pensa num troço que acabou com os casamentos. As pessoas não... Se você fala sexo, tem gente que fica assim, ó. Você falou sexo na igreja, a mãe já fecha logo os ouvidos dos filhos. O menino tinha 11 anos de idade, o pai falou com o menino: meu filho, está na hora de nós conversarmos, tirarmos umas dúvidas sobre sexo. O garoto falou: senta aí, pai, quais são? É só você falar. Então deixa eu falar uma coisa para você. Quem criou o sexo foi o capeta? Sim ou não? Quem criou o sexo foi quem? Então por que a mulher às vezes não tem intimidade para conversar com o marido sobre esse assunto? O marido não tem intimidade para conversar com a mulher. Por que a pornografia está aí, um pessoal com as cabeças tudo tortas, com os troços tudo esquisito? Porque alguém demonizou, rapaz. Um namorado deveria ter toda a liberdade de falar sobre sexo com a sua namorada antes de casar. Minha filha, senta aí que hoje nós vamos falar, nós não pode fazer, nós acreditamos só depois do casamento. Então, mas senta aí, minha filha, vamos conversar sobre isso, tá certo? Bom, na modalidade das Olimpíadas, do sexo depois de casar, você, assim, fala, não fala, tem mulher que gente, quando eu citar exemplo, eu não falo o nome, então por favor, não se aborra. Eu fui lá no gabinete do pastor, e ele me usou como exemplo. Não usei, eu não faço isso, entendeu? Mas eu preciso usar os exemplos, mas eu não falo o nome, eu falo o crime, mas não falo o criminoso, entendeu? Eu não falo, eu nunca falei. As pessoas ficam constrangidas, certo? Mas qual é o problema? Alguém acabou criando em torno da palavra sexo uma visão tão ruim, tão perversa, tão suja, tão má, que o pai tem vergonha de falar com o filho, a mãe tem vergonha de falar com a filha. Sabe, fique tranquilo, a internet não tem. Fica tranquilo, certo? Que a família dos netos não tem, certo? Eles vão falar e ensinar do jeito que eles quiserem. E quando você for descobrir, deformaram seu filho, deformaram sua filha, certo? Eu fico olhando as senhoras mais antigas. Sim, eu lembro daquelas senhoras, sabe, sábias, de uma postura correta, mulheres decentes, ordeiras, santas, piedosas, que se tivessem transferidos para a geração mais nova o conhecimento e a moralidade, certo? Que elas tinham, nós não teríamos tanta imoralidade como temos hoje. Mas elas, também contaminadas por essa demonização da palavra sexo, tinham vergonha de falar com suas filhas, vergonha de falar com suas netas, certo? Enquanto os homens, a grande maioria deles machistas, fazia o contrário, conduzia seus filhos
seus netos para um ambiente de perversão, fazendo os meninos se tornarem homens em ambientes promíscuos. Tudo isso por quê? Por causa da demonização da palavra sexo, onde o prazer, onde a moralidade, a santidade, sabe? Para mim, quando um cristão está fazendo sexo, ele continua sendo cristão. Para mim, quando um cristão faz sexo, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem, mesmo quando eles estão fazendo sexo, porque não estão pecando. Quando há imoralidade, os demônios de Satanás acampam-se ao redor. É assim que funciona. Mas alguém demonizou isso. E até hoje, século 21, mulheres têm vergonha de falarem para os seus maridos de onde gostariam que eles colocassem a mão ou fizessem um carinho. Porque não se sentem íntimas de seu homem, de seu marido, que vivem com ele 10, 20, 30 anos. Que poderiam ter com suas esposas de uma forma lícita, santa e prazerosa, certo? Resultados extraordinários, certo? De um relacionamento sexual sadio. Mas alguém demonizou a palavra sexo. Então, se a gente fala sexo, parece pornografia. Se a gente fala sexo, certo? Parece algo totalmente errado. Então, ninguém toca nesse assunto. E por isso nós chegamos onde estamos. A palavra dinheiro é uma palavra altamente demonizada. Em algum momento, nessa trajetória cristã, desenvolveu-se a ideia, principalmente no cristianismo, certo? De um cristão que na necessidade, havia nele a necessidade de ser pobre. Sim, é assim. A nossa cultura, irmãos, ela foi formada por novelas. A maioria de nós, até alguns anos atrás, nós só tínhamos à nossa disposição 4 emissoras de TV aberta. E diga-se de passagem, a Globo dava um banho nas outras 3, trazendo consigo a dramaturgia através das novelas. E eu pergunto a você, todas as vezes que a novela colocava um rico, ele era sempre opressor. E o pobre sempre uma vítima. Você acha que isso terminaria de graça? Não. A sociedade recebeu a informação de que o dinheiro trazia consigo o orgulho, a prepotência, o abuso. Na verdade, o que estava sendo vendido para a sociedade é abra mão do dinheiro, porque ser rico, o dinheiro torna você uma pessoa má. Essa é a grande verdade. E hoje tudo isso estoura onde? Estoura nos nossos relacionamentos, estoura na igreja, que acaba tendo que lidar com todo esse tipo de coisas. A quantidade de gente aqui que ainda tem problema com prosperidade, que para a gente ministrar uma palavra de oferta tem que ter todo o cuidadinho, porque as pessoas ficam tão ofendidas, certo? Por quê? Porque você já viu em algum lugar as pessoas carregando saco de dinheiro nas costas. Eu entendo isso, porque você viu em algum lugar um pastor, ruim, mal intencionado, realmente tirando proveito das pessoas, vendendo isso, vendendo aquilo, fazendo isso, fazendo aquilo. Eu sei, mas gente ruim tem em todos os lugares. Nós temos que entender isso. Nós vamos ter problema com sexo por falta de habilidade. Nós vamos ter problema com política. A Bíblia me diz uma coisa, eu não sei se isso dá para acontecer na sua vida, ou se você seria capaz de tomar posse desse texto. 1000 cairão ao teu, 10.000 à tua, mas você, isso. O assunto é dinheiro,
tem gente caindo para lá e para cá, mas eu não vou cair. O assunto é sexo, tem gente caindo para lá e para cá, mas eu não vou cair. O assunto é política, tem gente caindo para lá e para cá, eu não vou cair. Nós precisamos preparar uma igreja forte, apta, porque se cria um ambiente, certo? Demonizado para se discutir esse assunto. Se você for defender e não tiver preparado, vai passar vergonha no ambiente estudantil, vai passar vergonha no ambiente, né, da rede social. Essa é a grande verdade. Então nós olhamos, há muito tempo atrás tinha um engenheiro que trabalhava comigo, e ele me disse uma frase que eu não gostei, mas que eu tive que parar para pensar. Ele diz: o problema de vocês crentes é que vocês leem muito sobre o pouco e falam muito sobre o pouco que lê. A falta de formação nossa, talvez vocês sejam muito habilitados para falar sobre a sua formação acadêmica, sobre a sua profissão, sobre aquilo que você desempenha. Talvez se eu perguntar para você sobre sua profissão, sobre o que você faz, sobre o produto que você representa, sobre a área que você atua, você me daria uma aula, e isso está certíssimo no que diz respeito a essa vida terrena. Mas e a hora que requererem de você um pouco do seu conhecimento a respeito das coisas de Deus e das coisas espirituais? Está chegando um tempo onde não vai se tolerar mais um crente superficial. As coisas estão apertando. Nós temos uma bênção a nosso favor ainda, certo? Por tempo aparentemente limitado, a rede social. Porque o sistema já comprou a mídia, certo? Fechada. Hoje é fácil, porque quando alguém vai fazer alguma coisa, tem alguém filmando. A rede social ainda pode falar uma verdade, mas vocês devem saber, certo? Eu acredito que aqueles que entendem um pouquinho de política devem saber que já quase no finalzinho de dezembro, quase no apagar das luzes de 2023, certo? O nosso atual presidente sancionou uma lei sem a necessidade de passar por lugar nenhum, apenas por ele, certo? Estabelecendo já uma linha, né? De uma forma simples para eu falar para vocês, que restringe, certo? Esse nível de comunicação, dizendo o que é verdade e o que é mentira. Então a igreja precisa se preparar, porque vem tempos que a igreja vai crescer como nunca cresceu, certo? Mas que vai ser perseguida como nunca foi. Essa é a grande verdade, certo? É a hora do trigo e do joio, certo? Ser visto de uma forma muito clara, e nós precisamos estar preparados para isso.